Seja bem-vindo ao nosso programa Eu Voto 43007 para fazer de São Carlos uma cidade do bem. E nesse programa de hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas para o nosso e-mail euvoto43007@hotmail.com. E são 3 perguntas. A primeira é sobre o salário dos vereadores, a segunda é sobre a saúde e a terceira sobre o voto distrital. A primeira pergunta que nos chega aqui está falando o seguinte: que somente no Brasil os vereadores recebem salário e se não seria possível então acabar com os vencimentos dos vereadores. Bem, eu confesso que não tenho certeza se essa informação é verdadeira, que somente no Brasil é que os vereadores recebem salário, mas eu acredito que é possível a gente discutir essa questão na Câmara. Então, uma ideia que eu tenho é a seguinte: nós poderíamos apresentar uma proposta de lei para congelar os salários dos vereadores aqui em São Carlos. E esse valor ficaria congelado até que o salário mínimo atingisse o valor do atual salário dos vereadores. Então, eu também não sei quanto ganha um vereador aqui em São Carlos. Se é 3 mil, se é 4 mil, se é 2 mil. Eu sei quanto eu ganho como professor, né? Eu ganho R$ 1.000 como professor e mais uns 600 entre aqueles auxílios que vão somando ao salário. Aí no fim totaliza 1.600. Mas quanto ganha o vereador eu não sei. Mas a gente poderia apresentar essa lei, uma proposta de lei, claro. Apresentar uma proposta para que o salário ficasse congelado até que o salário mínimo fosse equivalente, e aí conforme o salário mínimo aumenta, essa ajuda de custo ao vereador aumentaria. Então não seria um salário, seria uma ajuda de custo, já que se pressupõe que o vereador tem um emprego, ou ele é empresário, ou ele é trabalhador, enfim, não importa, funcionário público, enfim, ele já recebe um salário, e aí ele, na Câmara, ele apenas receberia uma ajuda para o seu desempenho como representante da população. Então essa é uma proposta que eu assumo, de, sendo eleito, apresentar logo nos primeiros dias um projeto de lei para que seja feito um congelamento então dos salários dos vereadores. Vamos ver aqui a segunda pergunta, é sobre a saúde, né? Nós estamos propondo aí um centro de referência em tratamentos complementares e naturais e alternativos. Como que eu penso a questão da saúde? Bem, eu entendo que a saúde, hoje em dia nós temos uma indústria da doença, né? Os hospitais servem apenas para tratar as doenças e não o doente. E eu acredito que praticamente todas as enfermidades elas têm uma origem que nós chamamos de psicossomática. Ou seja, elas se originam na mente e nas emoções. Como assim? É a nossa mente, através dos pensamentos negativos, que acaba afetando esse fluxo de energia em nosso corpo, e essa energia negativa acumulada em nosso organismo acaba sendo somatizada na forma de alguma enfermidade. Hoje nós temos várias evidências que mostram que a depressão é responsável por vários tipos de câncer. Nós sabemos como o nervosismo afeta o nosso sistema digestivo, afeta fígado, afeta estômago. Enfim, se nós trabalharmos na dimensão da prevenção à doença, né, através dessas práticas que são, como eu vou dizer, elas ajudam a manter a pessoa mais saudável do ponto de vista mental e emocional, então nós evitaríamos que as pessoas precisassem tanto dos hospitais. Então a pessoa que mantém um equilíbrio físico, mental, emocional e também, vamos dizer, espiritual, dificilmente vai adoecer. Ela permanecerá com uma saúde muito mais plena e com isso não sentirá tanta necessidade de hospitais. Não estou dizendo que nós não vamos investir em hospitais, tem que ter, obviamente, mas o número de pessoas que vão procurar
diminui, né, se nós tivermos uma política de prevenção. E essas práticas, elas são muito simples, são baratas, quer dizer, né? Nós, aqui no projeto Homo Spiritualis, que eu coordeno, nós trabalhamos desde 99 difundindo gratuitamente essas práticas, como yoga, como tai chi, como meditação, como reiki. E a nossa despesa mensal é em torno de R$ 500, que é justamente a despesa para pagar condomínio e limpeza. Então, claro que no caso de um centro como esse que nós estamos propondo, nós teremos funcionários remunerados. Podemos também ter voluntários, né? Então é possível ter alguns funcionários contratados e formar voluntários que ajudariam a atender as pessoas. Mas o custo, comparado com o de um hospital, é muito baixo. Então, voltando, a questão do voto distrital. Hoje em dia, somente, vamos dizer assim, os grandes figurões dos partidos políticos são eleitos. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos pegar o exemplo de São Carlos. Aqui, para você eleger um vereador, é necessário aproximadamente 6.000 votos. Cada 6.000 votos faz uma cadeira. Então, os partidos que são sérios, que têm uma ideologia, como por exemplo o PT, o PV, o próprio PSDB e outros partidos, nós temos uma questão importante. Aquele que é eleito, ele de certa forma, ele defende os ideais daquele partido. Então existe mais ou menos uma carga ideológica. Mesmo que a gente não concorde com aquela ideologia, mas você sabe, se aquela pessoa for eleita, não importa quem for eleito, ele vai defender aqueles interesses, aquelas ideias no legislativo. Agora nós sabemos que tem muitos partidos que são fisiológicos. Então, pessoas que defendem apenas seus próprios interesses. Então, não vou citar o nome de partidos, obviamente, mas, por exemplo, um desses partidos, o que ele faz? Tem lá um cacique, um figurão, que tem aproximadamente 3.000 votos. Ele é conhecido pelo trabalho que ele realiza na cidade. Tem aí uns 3.000 votos. 3.000 votos, ele não consegue ser eleito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pessoas que têm aí em torno de 200, 300 votos nas eleições e vai chamar o partido dele. Falou, vem pro meu partido que eu vou te dar a estrutura, eu vou fazer teu panfletinho e tal, você vai fazer a sua campanha. Só que essa pessoa nunca vai ser eleita. Com 200, 300 votos, ela não vai conseguir ser eleita. Mas ela vai dar votos para que aquele figurão consiga atingir lá o número mínimo, né, os 6.000 votos. E com isso, ele entra como vereador. Então não tem muita renovação, né? A gente não deve aí ter aquela esperança, aquela ingenuidade de achar que vai mudar alguma coisa. Não. Quem já está eleito vai ser reeleito, porque tem uma estrutura econômica para fazer campanha, fazer barulho na cidade, poluir a cidade. E aqueles que não têm estrutura, que vão depender somente do que o partido fornecer, raramente vão ser eleitos. Mas vão conseguir aí 300, 400 votos, que acabam somando para eleger uma pessoa do partido, normalmente alguém que tem um certo prestígio maior. Então, no caso de um partido coerente, vamos dizer como o Partido Verde, não tem problema, né? Eu sei que dificilmente eu serei eleito, mas eu sei que meus votos vão ajudar, por exemplo, a eleger o Bragato, que provavelmente vai ser o mais votado pelo PV. E eu sei que o Bragato, estando na Câmara, eu vou poder levar minhas propostas para ele. Fala, Bragato, a gente tem essa ideia aqui de criar o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa. E ele vai encampar essa ideia e vai apresentar na Câmara. Ou outras ideias que nós tivermos. Porque o PV tem uma coerência, o PV ele trabalha em cima de 12 valores, entre eles a espiritualidade. Então, assim, quem for eleito do partido, a gente sabe que vai estar aberto para levar as reivindicações dos demais candidatos. Porque há uma unidade. Como também outros partidos, né, como citei aqui, o PT e também da oposição, como o PSDB e outros. Que são partidos que têm uma carga ideológica por trás, né? Não é tão fisiológico. Claro, tem também a parte fisiológica aí nos partidos, como em todos, mas, de certa forma, existe uma união maior em torno de uma ideia, em torno de uma proposta de governo.
E já no caso desses partidos que são meramente fisiológicos, que tem lá um cacique que manda nesse partido, é sempre ele que vai ser eleito. Né? Não se iluda aquela pessoa que tem um trabalho num bairro, fala, eu lá na minha associação de moradores, eu faço um trabalho ali bacana tal, e queria representar aquele grupo, não vai ser eleito com seus 300, 400 votos. Né? Mas ele vai ajudar a eleger esse figurão. Já se tivéssemos um voto distrital, então nós poderíamos ter, além desses votos, em cada distrito estabelecido, eleição de uma pessoa. Inclusive, nem precisaria ser via partido político. Né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo, aqui em São Carlos, existem, não vou citar nome, né? Mas eu conheço várias pessoas que fazem um trabalho belíssimo nas periferias da cidade, que não são filiadas a nenhum partido e que poderiam ser ótimos representantes na Câmara Municipal. Então, se por exemplo, lá na cidade, vamos dizer assim, né? Na cidade de Araci, vai ter lá alguém que vai ser eleito. Essa pessoa, ela se candidata pelo trabalho que ela desenvolve na região, no bairro, mesmo não sendo filiada a nenhum partido, e pode vir a ser eleita para compor aí a Câmara dos Vereadores. Então, é possível pensar em novas formas de participação política, de forma que a Câmara seja de fato um local onde se represente a população, onde os interesses da população são levados para discussão, para reflexão, podendo aí ser aprovado ou não conforme o debate político. Mas estimularia muito mais a democracia. Então, como eu falei, eu não tenho como apresentar uma proposta na Câmara para implementar aqui na cidade o voto distrital, isso teria que ser uma esfera nacional, mas é possível então organizar debates e com isso mostrar para a população como o voto distrital pode tornar mais democrática a vida política aqui no nosso país. Bem, já são 16 minutos, eu tinha imaginado um programinha de 10 minutos. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pode mandar para nós por e-mail, no e-mail euvoto43007@hotmail.com com a sua pergunta, e nós então vamos respondendo e colocando aqui no nosso canal no YouTube. E se você gostou, divulgue para os amigos. Vamos fazer uma campanha política um pouco mais democrática e pautada em projetos, né, em propostas, não ficando apenas nesse oba-oba carnavalesco de imagens bonitas, de musiquinhas, né? Vamos trabalhar em cima de propostas, que é o que realmente importa para a cidade. Então, se você gostou do nosso programa e tem algumas dúvidas, mande por e-mail, que nós vamos sempre buscar responder e fazer aí a nossa campanha. Então, obrigado a todos e tenham aí uma ótima noite.